Esta nueva presentación de la editorial Ediciones Uniandes. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a tener el gusto de presentar una de las novedades editoriales de nuestra colección Breve Biblioteca de Bibliología. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora Julia Kripa, quien va a presentar, es autora del libro Panorama de la Historia del Libro y de la Bibliografía. Una de las autoras que está aquí, llegó anoche de Brasil. Muchísimas gracias por tu compañía, Julia. Para este panel nos acompaña el profesor Jerónimo Pizarro, profesor de la Universidad de los Andes y coordinador de la colección Laberinto, una colección bellísima que ustedes pueden encontrar a mano izquierda. Y completa este panel la profesora Aura Hurtado, profesora del Instituto Cara y Cuerpo, investigadora. Entonces voy a leer brevemente, para quienes no conozcan a Julia, su perfil académico. Julia Kripa es profesora asociada del Departamento di Beni Culturali, Universidad de Bolonia. Fue profesora titular de la Universidad de Sao Paulo, USP. Actualmente es profesora del programa de posgrado en Ciencias de la Información de la USP. Desde el 2012 hasta la fecha ha formado parte del Consejo de Administración de la Casa de Memoria Italiana en Ribeirão Preto, líder del grupo de investigación del directorio del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico Tecnológico, Biblioteca Disciplinata, dedicado a estudios de bibliografía histórica, investigadora del grupo de investigación PRACTIC, perteneciente al grupo de estudios sobre prácticas culturales y tecnológicas de la información y la comunicación, y del 2017 al 2019 fue editora y jefe de la revista INSI. Muchísimas gracias a los tres por su participación y sin más, arrancamos. Bueno, nuevamente dar las bienvenidas. Le agradezco a Ediciones Uniandes por haberme invitado a estar en esta mesa. Me permitió conocer el trabajo parcial de la invitada que llegó anoche, como decía María Victoria, de Julia Kripa, que es una de las tres autoras del libro que vamos a presentar hoy. Ojalá la próxima vez puedan estar todos, conocer todo el equipo y el trabajo que han hecho en Brasil y acercarme a una colección que confieso que no conocía, aunque tengo todos los motivos para conocerla mejor. Entonces es justamente sobre este libro que terminé de leer hoy, que lo tengo muy fresco, de Panorama de la Historia del Libro y de la Bibliografía, que vamos a conversar, y sobre unos temas que yo creo que nos unen a las tres personas que estamos en esta lugar, en el stand de Ediciones Uniandes, personas que nos preocupa mucho la edición, la historia material del libro, y que hay toda una serie de ciencias y disciplinas anexas de las que a veces sabemos poco y que son esenciales para pensar el libro, para profesionalizar los estudios del libro y para crear espacios en los que se puedan justamente aprovechar. Son dos colecciones, si miran atrás, una que yo he trabajado justamente en algunas clases con estudiantes en la Universidad de los Andes, la blanca, en que está, por ejemplo, el de editar en Colombia en el siglo XX, en el que hay uno de corrección de textos, y esta otra, en que yo mismo voy a ser uno de los primeros compradores. No estoy aquí, digamos, promocionando el libro, pero indirectamente sí, porque me hacen falta. Panorama histórico del libro y la edición digital, panorama de la encuadernación, introducción a la cultura visual y material del libro antiguo. No sé, es justamente lo que yo compraría si no estuviera en esta charla, lo que pensaría para algunas de mis clases y temas con los que siento gran afinidad y curiosidad. Entonces, eso es lo que hoy nos reúne, y en una charla que va a ser, creo, bilingüe entre el portugués y el español, y con una serie de preguntas que le vayamos haciendo, ojalá los dos como anfitriones, a la invitada que hoy tenemos. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Bienvenida, Julia, seja bem-vinda na Colômbia.
Y bueno, algunas palabras sobre la colección y sobre el libro que nos convoca. La colección Breve Biblioteca de Bibliografía es una novedad en Colombia, en la medida en que nos acerca al libro y a la historia del libro desde una disciplina que se ha transformado enormemente en los últimos años, desde una disciplina que tiene una tradición muy antigua, pero que se resiste a fusionarse, a diluirse en otras disciplinas y que tiene mucho que aportar para destacar el análisis de la materialidad del libro. Entonces, en los demás títulos de la colección es encantador, es muy atrayente ver cómo se abordan diferentes aspectos de la materialidad del libro, ¿sí? Y con este panorama de la historia del libro y de la bibliografía, el último ejemplar que cierra esta colección, me parece que es una apuesta más abarcante, es una apuesta más disciplinar aún, en la medida en que nos aproxima a estas transformaciones de la bibliografía y a estos diálogos de la bibliografía con la historia del libro. Entonces, quisiera destacar en términos estructurales del libro que inicia en un formato que podemos definir un poco divulgativo, en un lenguaje muy familiar, la primera parte del libro, los primeros capítulos, digamos, prescinden bastante de la nota a pie de página, eso me llamó bastante la atención, cuando nos introduce en esa historia de lo escrito, en el surgimiento de la escritura como parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Me parece muy valioso estos primeros capítulos para la enseñanza de la historia de lo escrito, ¿sí? Porque nos aproxima de una manera muy ágil a una historia que es compleja, a una historia que es enorme, a una historia que convoca a tantas civilizaciones en ese momento y que el lector, un lector que se está iniciando en estos temas, puede familiarizarse, puede reconocer, pero al mismo tiempo, para los lectores, para las lectoras especializadas, también resulta, a mi modo de ver, un material práctico, un material que nos permite mejorar, nos permite completar nuestros análisis, nuestras preguntas en un marco tan amplio como es el surgimiento de la escritura, como es el surgimiento de la escritura alfabética en un momento determinado, y ya el libro nos va llevando entonces destacando las materialidades de esas primeras formas de lo escrito en las diferentes sociedades hasta llegar al surgimiento del libro, ¿sí? Y así, digamos, nos va introduciendo a un campo que se va complejizando, ¿ya? Entonces, luego del surgimiento del libro, ya, y luego de mostrarnos un poco cómo opera el libro, sobre todo en la Edad Media, siento que da un giro el libro en el sentido de que se vuelve más académico, retoma este lenguaje más de citas, nos lleva a debates historiográficos, nos lleva a los debates entre la historia del libro y la bibliografía, y allí empieza a posicionarse la bibliografía entonces como un campo de estudio del libro, pero me parece que algo original, algo interesante, es que se hace una historia del libro y una historia de la bibliografía al mismo tiempo, ¿sí? Se van combinando estas dos miradas para llevarnos entonces a esos primeros libros icónicos de la bibliografía, ¿sí? Que surgen entonces desde el siglo XVII y nos lleva entonces a trabajos tan importantes
como el de Gesner, ¿sí? Y otros libros antiguos que abordan la bibliografía, ¿sí? Libros de bibliografía donde se empieza a dar cuenta del análisis bibliográfico desde una forma metódica, con unos rasgos modernos, ¿sí? Donde las prácticas bibliográficas que si bien existían previamente, empiezan a tomar otra forma. Y allí, entonces, el libro cierra con algo muy interesante que también me parece que tiene que ver con el valor tanto del libro como de la colección, y es cómo la historia del libro en Iberoamérica modifica concepciones de la historia del libro, por ejemplo, en términos de la definición que es un libro antiguo, ¿sí? Entonces allí desde la bibliografía se trazan los caminos de cómo libros, estos libros de bibliografía antiguos llegaron a Brasil. Entonces los últimos capítulos cierran con un análisis de cómo fueron estos circuitos de distribución del libro, cómo fueron estas formas de apropiación, cuáles fueron las instituciones que estuvieron detrás de estos trayectos del libro hasta llegar a la biblioteca de San Benedito, que es actualmente la biblioteca de Sao Paulo, la biblioteca pública de Sao Paulo, y cómo se me fue el nombre exacto. Biblioteca Particular de Sao Paulo, que es una biblioteca que surge en la colonia con la orden de los dominicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que llegan estos libros de bibliografía desde la colonia a Sao Paulo? Y cómo es que otro ejemplar también llega a Río de Janeiro con la biblioteca del emperador, que posteriormente se convierte en la Biblioteca Nacional. Entonces, estos ejemplares, que persisten, que conservan en Sao Paulo y en Río de Janeiro, son la muestra de estos recorridos del libro antiguo, son la muestra de esta circulación de la bibliografía como práctica en territorios donde no existía la imprenta, en territorios donde, si bien este artefacto no hacía presencia, la imprenta como artefacto, sí sus productos, sí el objeto libro hacía presencia y en esa medida modificaba las formas de organización de estas bibliotecas, las formas de pensar la práctica bibliográfica. Entonces me parece que en esa medida plantea cuestiones interesantes, pone en cuestión entonces posturas de pronto o periodizaciones que pueden ser muy rígidas desde la perspectiva meramente europea, y nos habla de un mundo conectado a través del libro. Entonces, digamos, en términos generales lo que puedo comentar en este momento, y pues muy provocada con este libro para continuar conversando y trabajando estos temas. Bueno, de pronto, gracias por esa gran síntesis. Creo que quedamos todos antojados, las personas que están aquí, los que no han leído el libro. Yo paso un poco las preguntas. Panorama de la historia del libro y de la bibliografía. ¿Cuál es la historia de este libro? Yo no estoy seguro si el libro existe igual en portugués. Y vi que además hay una nota donde el trabajo de Julia es sobre todo de los primeros 5 capítulos, es decir, la historia del libro y menos de la bibliografía. Entonces, es un libro colectivo, es un libro de un equipo. ¿Cuál es, si volvemos al título, panorama de la historia o historia panorámica de este libro que ahora llega a Colombia? Então, primeiro, me desculpem, mas não falo espanhol. Vai ser em português com a ajuda dos colegas. Esse livro foi realizado por nós 3.
através de discussões amplas, né? É um livro que foi feito a partir do convite, né, da diretora da coleção, e que nós acolhemos com muito prazer, porque os três trabalhamos em termos de docência sobre esses temas. E, particularmente, eu e o André somos os dois de três que inventaram um evento internacional que chama Arte da Bibliografia, que acontece, foi interrompido um pouco pela pandemia, mas estamos retomando. Então, é um trabalho em que cada um de nós, de fato, escreveu as partes onde melhor conhece, mas após discussões, de fato, sobre o que queríamos escrever. Então, é claro que os primeiros capítulos, eu, que sou europeia, são aqueles que conhecia melhor, porque, bem ou mal, fizeram muito mais parte da minha formação, né? E eu me encontrei a produzir esses capítulos, esses primeiros capítulos, pensando em um público que era, ao mesmo tempo, de alunos, então ainda não especialistas, ainda não profissionais, mas em via de se tornar especialistas. E, portanto, sim, esses capítulos têm alguma diferença. Primeiro, é verdade, eles são mais, conversam mais. Mas por que conversam mais e discutem menos a bibliografia? Porque, fundamentalmente, produzir os livros antes da impressão é um negócio tão mais complicado, porque demora, é longo copiar os livros, mesmo que tenha um sistema mais coletivo de produzir, que no final você não precisa de uma estrutura bibliográfica complexa. Porque uma lista de livros dá conta do que está em uma biblioteca, mesmo em uma biblioteca medieval. São livros manuscritos. Aliás, essa dificuldade na produção dos livros faz com que tenha umas escolhas que são feitas. Então, há bibliotecas onde se privilegiam determinados autores e não há outros. Mas, enfim, é panorâmica essa história na medida em que quisemos mostrar como, diferente do que, por exemplo, se costuma pensar, também na antiguidade, apesar de terem poucos livros, se lê muito. Tem muito mais pessoas alfabetizadas do que a gente costuma pensar. Né? O mundo romano é um mundo feito de leitores. E não somente os ricos leem. Leem aqueles que são escravos. Por quê? Porque o senhor fica aí e ouve o escravo que lê. Então, por exemplo, isso é algo que dificilmente consideramos, principalmente a partir de uma América Latina, onde as condições da escravidão eram diferentes daquelas da escravidão antiga. Então, o escravo em terras latino-americanas, pessoa escravizada, ela é impedida de ler. Mas isso não na antiguidade. Né? Então, o escravo não só lê, mas é um dos produtores materiais do livro. Tem também o produtor assalariado, mas quisemos falar da geografia dos livros, mostrando que não é um fenômeno tão restrito. Tem livrarias, fontes inesperadas que não falam de livros, acabam nos contando onde estão, na cidade de Roma, nas cidades das províncias. Né? Então, quisemos mostrar como algumas questões que aparentam ser da modernidade já existiam. O livro pirata, a pirataria de livros,
Hoje a gente vai no Sci-Hub, baixa os livros pirateados, é proibido, mas faz. Bom, também na antiguidade faziam isso incomodava os autores, e aí, mas a gente também sabe que a Eneida de Virgílio é graças ao fato dos editores terem se apropriado desses livros, porque o autor queria que fossem queimados. Então, não é exatamente pirata, mas também não é autorizada pelo autor, né? Então, essa circulação de livros, que é maior do que a gente pensa, a gente foi ver também autores e fontes que mostram, por exemplo, como no auge do Império Romano, você tem um comércio de papiro, porque tem uma pax romana que permite o comércio. Então, papiro não custa tanto. Então, né, ainda que seja caro, circula. Quisemos mostrar que tem bibliotecas, não só as bibliotecas imperiais, não só as bibliotecas particulares, mas as bibliotecas das termas. Então, um mundo onde a leitura já existe e que nos apresenta também algo de uma leitura que a gente encontra no mundo do século XIX, no mundo operário, de um leitor que lê para todos os outros, né? Então, continuidades, descontinuidades, mas é claro, falar em bibliografia em uma situação em que o material, por quanto maior do que estamos acostumados a pensar, é escasso, não dá. O que de fato a gente encontra são apontamentos bibliográficos em uma época que é cronologicamente colocada depois, que é a Idade Média. E nós encontramos com Cassiodoro esse belíssimo. Eu peguei a fonte, porque não tem traduzida. Tive que ler do latim. E isso foi um inferno. Esse texto dedicado à biblioteca de Vivário, em que se diz os livros que estão presentes, se dizem as razões do nascimento da biblioteca, se dizem também os livros que se desejam, né? Então, não é uma bibliografia, mas é um manual, um pouco de tudo. Una pregunta rápida y casi la hago en portugués. Ese capítulo tiene solo 8 páginas, es el más corto, yo lo disfruté mucho, pero dice al final que justamente el catálogo bibliográfico de Casiodoro permite entender la bibliografía en su sentido de tecné. A bibliografia, a gente chamou o nosso evento Arte da Bibliografia, porque nós vemos como tem um lado que é técnico, né? O saber fazer. O que é a bibliografia, em primeiro lugar? Porque nós falamos, mas o que é a bibliografia? É a busca de uma ordem sobre o conhecimento do mundo. A bibliografia é feita, em primeiro lugar, de listas e de catálogos, né? Tentando se orientar, né? no que é o conhecimento material. Então, para fazer isso, né, tudo bem, a gente faz uma lista, mas uma lista não é uma bibliografia. Uma bibliografia precisa ter uma série de elementos que se aprimoram, se tornam mais definidos no tempo, né? E hoje a bibliografia não é mais nem isso só. A bibliografia é algo que tem muito mais essa relação com a história do livro. Como que eu vou estabelecer a importância de uma edição, né, se eu não conheço, né, quem era o editor, como esse livro circulou, quem leu esses livros? Então, a bibliografia, de fato, tem um caminho mais, entre aspas, estreito, né, que é o caminho da ordem que é proposta, e um caminho mais amplo, né, mais dedicado também a todos esses elementos, né, que são de produção, de leitura, de circulação, de apropriação, e assim por diante. Então, por que tecné? Porque o grego para esse termo arte, que nós recuperamos, não no sentido do artista,
oitocentista, mas no sentido daqueles que conhecem tão bem a técnica do fazer que a transforma, que é capaz de ultrapassá-la. Né? É nesse sentido que a gente escolheu esses termos. Tá? Muy bien, creo que está muy fácil de escucharte y has presentado de una manera muy clara estas ideas. A propósito del evento, el arte de la bibliografía, quisiera destacar algo y es que las dos autoras y el autor que están, digamos, a cargo de esta obra, André Viera de Freitas Araújo, Dina Márquez Pereira de Araújo y Julia Cripa, perdón, cuando vemos su perfil, cuando vemos su trabajo, sus trayectorias, vemos que se han formado en universidades de mucho renombre en Brasil, vemos la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Minas Gerais. Julia ahora me comentaba que está en un periodo de profesora visitante de la Universidad Federal Fluminense. Y pensando al mismo tiempo el análisis bibliográfico que presentan en esta obra, en todas estas capas, en todos estos niveles, quisiera que nos comentaras un poco cómo ves la bibliografía en Brasil, o las ciencias de información, como se llaman aquí las facultades, que pudiéramos decirle a las personas que nos acompañan sobre esta arte bibliográfica em Brasil. Ok. Então, é com muito orgulho que posso dizer que desde a primeira edição desse evento temos visto um crescimento do interesse para o tema, que estava um pouco apagado, né? No sentido que até a Biblioteca Nacional brasileira deixou de produzir uma bibliografia nacional no final da década de 1990, dizendo tem o catálogo, é suficiente. Não é assim. A gente sabe muito bem. Então, como a gente percebeu que havia essa repetição, né, de como é feito um catálogo, como se faz um catálogo, né, mas pouca produção, tanto em termos históricos, de entender a própria bibliografia brasileira, como tinha sido construída, como tinha crescido, o que tinha feito, como surgiu, né? E também como ela estava se desenvolvendo, pensando, por exemplo, ao problema no mundo digital, né? A gente tinha a sensação de um gap entre uma ideia de catálogo físico, de livros físicos, e o que de fato já estava acontecendo no mundo digital. Né? Repetir com um catálogo simplesmente não está dando certo até agora. Né? Então, nós reunimos, né, nas várias edições, pessoas que tinham trabalhos que circulavam sobre a ideia de bibliografia. Tanto é que nós não tivemos eventos somente com bibliotecários ou bibliógrafos, mas também com historiadores, né, com sociólogos, com um mundo que se interessa tanto pelo livro como pela possibilidade de acessar ao livro. E para isso você precisa pensar bibliograficamente. Né? Então, o que a gente viu é que o interesse estava dormiente. Estava, mas precisava de alguma desculpa para voltar. E, de fato, se vocês forem ver a produção de trabalho sobre a bibliografia de 2000, nos últimos 10 anos, vocês vão ver como aumentou. Né? E nós somos muito orgulhosos
porque sabemos que teve, de fato, uma importância, tá? Nesse repensar a importância da bibliografia e de como conhecê-la para poder pensá-la daqui para o futuro, né, em outras estruturas que são essas do mundo digital. Algo assim. Lo otro que a mí me interesó mucho, porque es un breviario de una historia, digamos, del libro y de la cultura, es que obliga a volver a revisar la definición de libro, incluso de escritura. Me gusta mucho la definición que está aquí de escritura en algún momento y todo lo que se dice sobre pensar la escritura como una memoria artificial. Y sí, estaba pensando en ese gap, en la parte de lo digital. En algún momento se dice que la escritura nace como un instrumento de control y no de conocimiento, que es muy duro, hasta llegar a Jack Rancière, Políticas de la Escritura, y decir que la escritura puede ser una forma de liberación. Y ahora estamos en tiempos de inteligencia artificial y viendo la bibliografía surgir en un momento muy particular. ¿Cómo pensar todo eso, digamos, si la escritura todavía podemos pensar en control y conocimiento? Então, a escritura é, desde sempre, essa coisa complicadíssima, dom dos deuses. Então, a ideia de um mito tão complexo faz com que a gente perceba que, desde que o ser humano escreve, não é fácil a relação, né? Nenhum ser humano alcança o que está no pensamento divino. Então, é um Deus da morte que doa, que dá a escrita ao homem. E a resposta é: quando eu escrevo, está morto. O que está escrito está morto. Precisa de alguém que respire para que torne a viver, volte a viver. Então, essa complexidade a gente deixou de considerá-la, né? Só acenamos, principalmente quando a gente chega no mundo que usa o alfabeto. O alfabeto, para Rancière, para muitos autores, é democrático. Pensem como é diferente. Algo que é ideograma, né? Você precisa de milhares de símbolos, né, para que cada elemento do universo seja representado. Pensem que em um número que vai entre 21 e 26 símbolos aleatórios, nós temos todo o universo. Não é uma coisa pequena. Todo o universo em 26 símbolos. E aprender 26 símbolos é possível para uma grande parte da humanidade. Também quando não é criança, ensinou Paulo Freire. É fácil, tendo um caminho aberto, que qualquer um de nós se aproprie do domínio desses símbolos, portanto, do domínio sobre o que já está nesses símbolos e a possibilidade de produzir mais, né? Então, é uma dialética complexa. E, de um lado, isso é democrático, isso é grandioso. Do outro lado, quando a gente pensa no controle, né? Olha, escrever e jogar palavras ali não serve para muito, né? A bibliografia exerce um controle, de fato. A bibliografia seleciona, né? Seleciona e organiza, dá uma ordem. Porém, ali também, isso na história que a gente levantou, mas não pude colocar inteiramente, é claro, né?
a gente descobre tantas coisas de personalidades que pensavam em organizar o universo, sempre relativo também, o Gessner, né? O Gessner, grande bibliógrafo que não usava a palavra bibliografia, mas que escreve a Bibliotheca Universalis, né? Olha, tudo que estiver em latim, em grego, em hebreu, está aqui. O resto não dá tempo, alguém vai fazer. E é para mapear, e ele diz na introdução, se tiver mais, coloquem. Do outro lado, vocês têm os jesuítas, a Biblioteca Selecta, é exatamente o contrário. Selecionar mesmo, olha, é isso, só isso que é legítimo ler, o resto faz mal. Mas vejam bem, o mundo dos jesuítas, assim como o mundo religioso cristão do tempo, né, e já católico, aliás, é um mundo que restringe o acesso, mas não a materialidade que acumula. Atenção, na Biblioteca Vaticana, todos os livros proibidos estão presentes. Todos. Tá? Então, de novo, esse movimento é muito complicado. E vejam bem, é memória externalizada, sim. A gente dura um tempo limitado. Nós somos perecíveis. Os livros também, mas menos que nós, podem ser reproduzidos. Se eu transmito algo com as minhas palavras e eu vou falecer, alguém que as recebeu também vai falecer. Isso limita. Se eu escrevo, eu acumulo. E essa acumulação é mais fácil com a tecnologia que aumenta. Então, é uma memória externalizada, com todos os riscos. Né? Fora está ali, eu não vou nem olhar. Então, está esquecida, né? Eu preciso acessar. Né? Agora, essa ideia de bibliografia é uma ordem que é sempre em movimento, é uma utopia. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não marcha para as utopias, não alcança nada, né? Então, está lá uma ideia de uma bibliografia que não quer ser universalizante, né? Não mais, mas que quer ser sem discriminações, quer ser acessível. Essa é uma utopia, mas a gente quer ir para isso, né? E é claro, em um mundo onde as tensões são muito difíceis, né? E onde os movimentos para que seja sempre mais, cada vez mais seleta, nos dão também um pouco de medo. A inteligência artificial, olha, é uma discussão à parte, mas cuidado. A inteligência artificial ainda deve ser discutida, deve ser entendida, e nós olhamos a partir de imaginários que constituímos no século XX, no século XIX. A inteligência artificial não é exatamente o que imaginamos. E tem uma questão essencial. A inteligência artificial se tira da tomada também. Né? Então, assim, a nossa capacidade em relação à inteligência artificial é expansiva. A inteligência artificial, até agora, ela não é expansiva, porque ela depende de uma alimentação já existente. Se a gente não alimentar isso, ela também implode, que é o contrário da expansão. Y estaba a pensar rápidamente cuál es el espacio, cuál es el espacio que podría ocupar la literatura oral, si lo ocupa, hasta qué punto nos quedamos con escritura. Yo entiendo muy bien la idea de pensar biblión, de pensar corteza, de pensar unas tablillas. Entiendo la cercanía entre bibliografía y bibliografía material, y para mí la materialidad es esencial. Estamos todavía entre libros físicos,
pero siempre tenemos en algún momento que recordar toda esa otra parte, sea por ser menos eurocéntricos o no, que aparece en el libro, pero digamos, ¿cómo hace la bibliografía más allá de la paleografía y de otras ciencias de lo material para llegar hacia ese mundo de la oralidad? Este é um problema que não conseguimos colocar aqui, mas que está muito claro para nós. E é um problema de catalogação. De fato, é um problema de catalogação, não mais de armazenamento, porque a gravação muda a oralidade, mas fixa algumas partes, pelo menos, né, para lá da materialidade do corpo. Tá? Qual é o problema que se coloca? É que a forma de pensarmos os catálogos, ainda hoje, tende a pensar a materialidade do livro. Um dos problemas, por exemplo, é a chamada função autor nos catálogos, né? Que ainda não se resolveu, apesar de várias propostas que têm surgido, né? Então, a inclusão, né, de toda essa parte que não é produzida por um autor, né, que não tem essa materialidade do livro, que se configura como algo que, olha, vai ter que ser fixado, porém, quando fixo, eu perco o que efetivamente é parte da oralidade. São discussões que estão na ordem do dia. Estão na ordem do dia para os catalogadores, estão na ordem do dia para a IFLA, né, que é a Federação Internacional, né, das Ciências do Livro, né, das bibliotecas. Então, são questões que hoje estão levando a uma mudança da forma de constituir os catálogos. Mas não é fácil, porque não se faz um salto quântico do nada. O salto quântico você acumula conhecimentos, você repete, modificando aos poucos, e a certa altura as mudanças são tantas que se pode efetivamente mudar tudo. Talvez não estejamos ainda nesse ponto, mas que tem uma clareza de que tem essa necessidade, isso sim. E tem trabalhos, tem quem se ocupa especificamente desses problemas em dois planos. Em um plano que é mais local, porque a gente fala universal e tudo. É um problema, porque a matriz é eurocêntrica, é ligada à materialidade do livro, ainda que a materialidade do livro em outros lugares tenha sido objeto de destruição, né, como aconteceu na América Latina, né, mas existia uma materialidade ainda que tenha sido recuperada parcialmente, né, e é uma materialidade que não modifica uma ideia de catálogo, enquanto toda essa memória de palavras que não pertencem a uma materialidade dessa natureza está, de fato, tendo um impacto nas reflexões sobre esse aspecto da bibliografia mais prático, que é a produção de catálogos. Então, não coube aqui ninguém ser um panorama da história, mas a gente tem uma consciência disso, né? E muita clareza disso, que será necessária outra coleção que pense no futuro. Muchas gracias, Julia. Yo solo quisiera hacer un último comentario a propósito de lo que acabas de mencionar, y es cómo esta multiplicidad de formatos donde se combinan tanto en términos materiales, donde se combinan relevos entre oralidad y escritura de hoy, ¿sí? Nos imponen una serie de desafíos en términos comprensivos, en términos de organización, y mientras escuchaba hablar de eso pensaba en esa definición del libro antiguo
en donde la historia del libro parece como más rígida. La definición que se hace desde la historia del libro parece un poco más rígida, donde crea unas periodicidades, mientras que la bibliografía amplía esa noción, amplía esa noción en términos temporales, en términos materiales. Entonces, cuánto la historia del libro, la historia de la bibliografía nos permiten entender los problemas de hoy. Yo creo que también ahí no es simplemente una cuestión de erudición, no es simplemente una cuestión de gusto, de una bibliofilia, es la función de la historia para comprendernos, para también calmarnos a veces que nos asustamos ante los cambios y nos apresuramos a prodigiar, digamos, apocalipsis que nunca llegan antes de entender, ¿sí? Entonces, un poco eso, Julia, si pudieras comentar como esa relación entre historia y presente, entre esas materiales, cuánto el pasado y cuánto nos falta por descubrir del pasado para entender el presente. Olha quantas horas tenho. É claro, o nosso livro acaba no século XIX, mais ou menos. Inclusive porque é uma questão de possibilidade, né? Nós escolhemos parar quando o livro não é mais o único objeto que recolhe, de fato, a textualidade produzida. Quando se reconhece que não tem só o livro, não é que o livro não é mais, é que se reconhece a existência de formas, de documentos que são capazes de mobilizar, como o livro, né? Quer porque tem tecnologias que aparecem, então os periódicos, a gravação da voz, a imagem em movimento, tudo isso. Onde cabe? Quem vai organizar isso? A bibliografia. Sim, então vamos parar, porque o livro não é mais o único objeto que é interesse da bibliografia. Porque até então, até o século XIX, meados do século XIX, a bibliografia se ocupa de livros. Tem outra disciplina que se ocupa de documentos diferentes escritos, que é a arquivologia, mas é outra coisa. O livro, né, como esse produto, né, da nossa capacidade de produzir textos, né, complexos, textos articulados, é basicamente algo que se apresenta como a materialidade principal ou única. O livro para quando isso não é mais possível, né? Agora, qual é a relação? É uma relação inevitável. Primeiro porque nós continuamos produzindo o que estava nos livros em outros materiais ou instrumentos digitais. Nós não deixamos de fazer isso, né? Então, organizar isso para que se possa acessar é fundamental. A bibliografia é a maneira de podermos fazer isso, ainda que chame bibliografia. É porque permanece, né? Então, tem uma profunda necessidade de entender. Vou dar um exemplo para vocês, depois eu paro de falar. Tem um bibliotecário inglês, depois da Revolução Inglesa, né? Chama Dewey. Esse foi o bibliotecário da biblioteca que virou a biblioteca de Oxford. Ele era um bibliotecário que se preocupava muito com o que estava acontecendo. Ele via que os bibliotecários roubavam os livros, porque ganhavam pouco, via que os catálogos eram mal feitos. Então, ele articulou uma estrutura, se encontra na internet, o texto é curto, é em inglês, mas vale a pena, 15 páginas, em que ele diz, olha, primeiro, como escolher os livros? Isso aqui é uma biblioteca universitária, nós temos a lei de depósito legal, os editores mandam os livros, a gente manda para os professores leem os livros
e nos dizem se cabem ou não na biblioteca, se tem uma importância. E esses vão no catálogo. Aí ele dizia, e aqueles livros que eles dizem que não, que só tem uma pequena parte, sem problema. Catálogo 2, que assim tem esses também, porque sempre pode ser útil, é uma estante à parte, com um catálogo à parte, mas a gente mantém esses livros também. Né? Então, vocês veem, ele dizia, o bibliotecário tem que ganhar como os professores. Assim, ele deixa de roubar os livros, porque ganha o suficiente. E vão ficar todos satisfeitos com o trabalho. Todo ano ele vai ter que apresentar para todas as faculdades as novas aquisições, as coleções, de modo que ele seja um agente mediador desses conhecimentos. Isso é tão contemporâneo. Quando eu comecei a estudar as questões ligadas à mediação da informação nas bibliotecas, era uma coisa de tipo, é importante que o bibliotecário seja um mediador, porque ele não é... Eu fui encontrar esse bibliotecário do século XVII e falei, como não é? Está aqui. E também, na época em que se fala de catálogos como o instrumento príncipe da mediação, que é o século XIX, na Inglaterra, Panizzi, esse povo chato que brigava com os usuários, tem o catálogo, se você não encontrar é porque você não sabe usar. Olha que bibliotecário antipático. Mas também não é verdade. Havia outros que diziam, biblioteca, como deve ser? Uma biblioteca pública de verdade. Na Inglaterra, não na França. Por quê? Porque tem gente que vem do campo, não sabe ler, tem que trabalhar nas fábricas. Então, o que de fato faz desse operário um membro da sociedade? Que tipo de catálogos? Gente, tudo isso é tão hoje, é tão atual, é tão revigorante, né, aprender por essa história, que o bibliotecário preocupado com os usuários, preocupados com o acesso, sobre como fazer com que materiais diferentes chegassem aos leitores. Bibliotecários que falam como aquele bibliotecário indiano, o Ranganathan, que cria 5 leis, né? Cada livro seu leitor, cada leitor seu livro. Bom, ele nada fez mais do que reunir todas essas figuras, né, e atualizá-lo para a sua época, que era a segunda metade do século XX. Atualizar isso, refleti-lo no que é a realidade de hoje, é simplesmente a tarefa essencial para quem trabalha com conhecimento, com um desejo de fazer com que o conhecimento seja algo comum, seja acessível, pensado através das ferramentas atuais, que são principalmente digitais, mas não só. Nos podríamos quedar aquí, pero ya vi señales y mucho más rato. Solo alcanzaríamos eventualmente a abrir para 1 o 2 preguntas, porque además tenemos la suerte de tener un auditorio que entiende, varias personas entienden portugués, y bueno, y yo incluso había... Entonces, ¿qué tenemos? Gracias. Desculpa, estou perdido na tradução. Já ia falar em inglês e espanhol, mas gostei muito da sua apresentação e do que nos disse acerca do seu livro. Infelizmente ainda não li, que nos disse e nos ensinou, no fundo, acerca da bibliografia, da história do livro, etc. Mas a minha dúvida, para ser muito rápido, tinha 2 perguntas, mas só vou fazer uma. Conhece bibliotecas importantes, privadas ou públicas, que não estejam acessíveis ao público em geral, que estejam fechadas, que não tenham acesso fácil? Estou a pensar num caso português, que é a Biblioteca do Palácio de Mafra, que para mim é uma biblioteca mistério. Talvez o Jerónimo conheça alguma coisa acerca disso, mas é uma biblioteca que é praticamente impossível aceder e ter um conhecimento
sei que é um catálogo, mas é um catálogo também ele difícil, de difícil acesso. Será por ser uma biblioteca da antiga família real portuguesa? É realmente estranho. Haverá mais exemplos? Conhece mais exemplos desses? Olha, sim, tem. Olha, a própria biblioteca de São Bento, São Benedito de São Paulo, não é uma biblioteca pública, é uma biblioteca da ordem religiosa até hoje. E o acesso não é tão fácil. Por exemplo, eu, mulher, não tenho acesso. Okay? Um outro exemplo é uma biblioteca, posso dar o exemplo da Biblioteca Angélica em Roma. A Biblioteca Angélica, oficialmente, é uma biblioteca pública. Mas para entrar lá dentro, você tem que demonstrar o quanto você é especialista e estudioso. Então, públicas ou privadas podem apresentar esse tipo de problemas, né? A Biblioteca Angélica é pública, não é? Então, vai depender, de fato, dos organismos e dos materiais que estão dentro dessas bibliotecas. O problema, por exemplo, da Biblioteca Angélica é que, mesmo sendo pública, ela tem materiais que, de fato, são muito raros, preciosos, então eles têm esse cuidado até excessivo, se quisermos. E um particular interessante, todos os vídeos de promoção de leitura. A Itália foi homenageada na Feira do Livro de Berlim. A Itália vende aos turistas a sua cultura. Todos os vídeos que mostram uma biblioteca, e nesses dois casos, é sempre essa biblioteca que ninguém pode visitar. É exatamente o que acontece com o Palácio, com a Biblioteca do Palácio de Mafra. É uma biblioteca belíssima, enorme, mas que não tem leitores. Há bibliotecas semelhantes na Áustria, por exemplo, que têm leitores, que são frequentadas, mas aquela é uma biblioteca para turistas. Os turistas passam pela biblioteca, mas os livros estão fechados e é um mistério. O que é que está lá dentro? Pronto, talvez seja mais um capítulo das ciências bibliográficas a aprofundar, eventualmente. Será que há alguma obra importante, algum terceiro capítulo da poética de Aristóteles que esteja escondido numa destas bibliotecas? Me pidieron recordar que este libro es una coedición y agradecerle justamente a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Nacional de Villa María y a la Pontificia Universidad Católica de Chile por este trabajo en coedición, que es además el de toda la colección, y recordar que toda esta colección que no se dijo al inicio la pueden encontrar a través del catálogo de Ediciones Uniandes en la tienda, y ojalá lo busquen también ahí para tener una visión completa de los libros que salieron y pues al ritmo que va, de los muchos que todavía puedan salir. Muchas gracias otra vez por estar aquí, y si hay otras preguntas, entonces sigámoslas en la sala. Obrigado, muchas gracias. Obrigado.